Sejam bem-vindos ao nosso podcast Cuidando de Você. Hoje o nosso segundo episódio, recebendo aqui uma convidada muito especial. Nós vamos fazer a apresentação daqui a pouquinho para vocês. Mais uma vez nós queremos agradecer muito a audiência de todo o nosso povo de Monte Carmelo, da região e por que não dizer do nosso país, porque esse último podcast, depois dos cortes, nós atingimos várias pessoas que interessaram no assunto e essa é uma forma que nós achamos de melhorar a comunicação da Secretaria Municipal de Saúde para você, cidadão, para você, o nosso usuário do SUS, que nós defendemos tanto, para que você possa ter informação com credibilidade, para que a gente possa trazer notícias novas para todo o nosso povo, principalmente sobre esses temas de saúde mais atuais. E hoje nós vivemos, como eu disse, na era da informática, então nós temos que utilizar esses canais de comunicação para passar essa informação para você, o nosso querido povo de Monte Carmelo. Seja bem-vinda, doutora Jéssica. Hoje nós estamos recebendo essa médica nossa que já trabalha conosco há bastante tempo e agora, além de ser nossa plantonista do pronto-socorro, além dela ser médica do SAMU de Monte Carmelo, e agora nós temos o privilégio para apresentar para vocês a nossa nova médica ginecologista que vai atender muito bem o nosso povo. Doutora Jéssica, as primeiras considerações, se apresente para o nosso povo, para que o pessoal possa conhecer um pouquinho dessa profissional excelente que nós temos o privilégio de trabalhar conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Boa noite, primeiramente. Quero parabenizar pela iniciativa, A questão de boas informações é muito necessária no mundo da tecnologia e da informática, que muito se diz, mas o que realmente é verdadeiro e o que é mito e especulações, fake news. A gente tem que difundir boas notícias, Boas informações. E boa noite a todos que nos acompanham. Quero agradecer primeiramente, a audiência e a todo o povo carmelitano aí que me recebeu muito bem aí nestes quase 3 anos, como o Paulo já disse, que eu atendo como plantonista ali no pronto-socorro e também de assistência aos PSF. É um prazer muito grande iniciar na ginecologia, uma área que é muito importante e muito necessária, de ter mais mulheres com acolhimento para realmente ouvir e entender essas mulheres, Doutora Jéssica, interessante esse tópico que você tocou, que a gente fala muito, porque hoje na era das redes sociais nós temos informação demais. Se você entrar no Instagram, se você entrar no YouTube, no TikTok, que hoje está muito em evidência, tem informação demais. Sim. E acaba que principalmente hoje o nosso foco, que é a saúde da mulher, a gente percebe as pessoas, para que lado que eu vou seguir, quem que eu vou ouvir, quem que eu vou escutar, Então a intenção desse podcast, também agradecer mais uma vez a sua participação, é para que a gente possa passar hoje para você, mulher, ficar atenta aqui que vocês vão receber muitas dicas, muitas informações, informação do profissional que tem credibilidade. Então isso, pessoal, é muito importante vocês buscarem esses canais de informação, essas pessoas que realmente têm credibilidade, que as dúvidas são muitas, Sim. Hoje eu falo que o acesso à informação é muito rápido e acaba que o acúmulo na nossa cabeça é muito grande, E a gente percebe muito para que caminho, para que lado que eu tenho que seguir, E nós vamos começar, doutora Jéssica, nós temos muito assunto pela frente, 1 hora de podcast aqui vai ser pouco. E que a gente conversa muito com as pessoas, nós que estamos trabalhando à frente do SUS, a gente recebe muitas perguntas, principalmente hoje falando da saúde da mulher, que é o nosso segundo episódio hoje, da saúde reprodutiva. Então nós falamos muito, as pessoas, principalmente os jovens hoje, às vezes também fica naquela dúvida. Então nós vamos começar num tópico aqui muito importante e direto ao assunto, que é o ciclo menstrual. As mulheres, principalmente as jovens, que estão entrando nesse período já da primeira menstruação em si, fica com muita dúvida, o que eu tenho que fazer, principalmente quando que deve procurar o ginecologista ou a ginecologista, O primeiro procura o médico do PSF, depois vai para a ginecologista. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, da saúde reprodutiva, começando por esse tópico tão importante, que é o ciclo menstrual.
Perfeito. Vamos explanar muitas questões, né, da vida da mulher, que é tão importante a gente se conhecer e toda a população em si para lidar, né, com essas mulheres. Porque além de ser cíclicas, né, a gente varia no decorrer do mês aí. Quem convive com mulher, às vezes convive com 3 mulheres em um mês só, por questão da alteração hormonal. A gente também passa por várias fases na vida, né? Tem a fase aí da puberdade, onde a mulher está se conhecendo, começa os estímulos sexuais, que geralmente aí é com 8, 9 anos, né? E depois vem a menarca em si, que é a primeira menstruação, e aí gera muitas dúvidas. Infelizmente, muitas mães não têm essa liberdade de esclarecer para as filhas, e aí é que já inicia esse cuidado de entendimento pessoal. Doutora Gé, só fazendo um parênteses, interessante isso que você falou, né? Nós somos de uma geração anterior à sua e nós tínhamos, observava muito essa questão de, às vezes, as meninas, as mulheres, né? Tinha muito tabu em relação aos pais, conversar, abordar esse assunto, né, com as meninas. Ainda existe hoje, no século XXI, no ano de 2025, essa questão, as mães, os pais ainda não conversam com os filhos, principalmente com as meninas, sobre essa questão? Ainda existe isso ainda? Infelizmente sim, porque muitos têm medo de começar a falar no assunto e isso induzir a criança, né, o adolescente, a iniciar a fase sexual, né, de sexo ativo. Exatamente. E, infelizmente, não é assim. Conhecimento é o que vai direcionar esses jovens e adolescentes a realmente ter consciência em suas escolhas. Exatamente. Né? Essa questão hormonal que você abordou também. É diferente essa questão hormonal do homem para a mulher e isso influencia, como você disse, que às vezes você vai lidar com 3 mulheres durante o mês, né? Isso influencia realmente na vida, na mentalidade, nas questões psicológicas da mulher? Explica um pouquinho para nós sobre isso. Com certeza, tem total influência, né? E este período a gente vai vivenciar no período aí de menacme, que é a fase reprodutiva da mulher, que geralmente vai durar entre 33 a 41 anos em cada mulher. Isso porque a gente já tem a quantidade de folículos, né, necessários para uma vida reprodutiva. E aí, no decorrer da vida, a gente vai ter aproximadamente 450 ciclos menstruais que tem o objetivo de realmente perpetuar a nossa espécie, né? O objetivo reprodutivo, são ciclos reprodutivos. E a menstruação nada mais é o que vem demonstrar pra gente que não aconteceu uma gestação ali, né? E pra gente entender essa questão do ciclo menstrual, a gente vai dividir aí o mês da mulher em 2 fases, para ser mais fácil, né? Pra gente entendimento geral. 14 dias prévios a gente vai estar aí no período de preparação. Então, neste período de preparação, você vai estar aí com seus estrógenos em elevação. E aí é a fase que a mulher vai se sentir mais ativa, mais disposta, mais empoderada, podemos dizer, né? Então, é uma fase mais fácil da gente... Pessoal, tá na tela esse slide para a população de casa acompanhar isso do ciclo menstrual? Coloca aí que fica mais fácil. Essa tabelinha aí que a gente chama, né, doutor? Sim. Interessante esse primeiro, então, os 14 primeiros dias... É a fase ativa da mulher, a fase mais fácil de se conviver, né, com as mulheres. E é importante para a questão de tomada de decisão, né, para a mulher iniciar exercício, né, nessa fase ela tá mais disposta, mais alegre, né. E aí, quando chega o 14º dia, que acontece a ovulação na maioria das mulheres, né, vai ter essa elevação também de testosterona, que aí é o pico total que a mulher se sente mais aberta a relações sexuais, aumento do libido, porque aí é onde aconteceria a fecundação desse óvulo que foi liberado. Interessante, né? Essa informação, muito clara, muito transparente, né, que você está explicando uma linguagem bem tranquila. Então, a ovulação acontece nesse curto período de tempo aí. Sim, e aí geralmente a gente sempre coloca aí para as pacientes que estão controlando para uma futura gestação, né, estão com este propósito, a gente sempre coloca aí o 14º dia mais 3 menos 3. Isso porque quando libera o óvulo, este óvulo tem 24 horas para encontrar um espermatozoide. Por que então mais 3 menos 3? Porque o espermatozoide, diferentemente, sobrevive até 72 horas no canal aí, ginecológico, né, para encontrar um óvulo e ser fecundado. Olha, então, por isso que é importante. E aí, depois disso, infelizmente não aconteceu a ovulação, ou se aconteceu, o nosso útero vai preparar para receber esse feto, né, que foi fecundado.
E aí é onde vai acontecer as elevações de progesterona, que é o que nutre aí o nosso útero, né, para receber esse ovocito, né? E quando não acontece, vem a menstruação. E aí se inicia tudo novamente. O que é importante mencionar, refrisar, que o ciclo menstrual é controlado no primeiro dia da menstruação. Então, para as mulheres que querem se conhecer, sempre vai iniciar o controle ali no primeiro dia de sangramento. E esse ciclo menstrual, a gente usa aí uma média de 28 dias para a população geral, com essa divisão de 14 e 14, mas ele pode variar de 21 até 35 dias, dependendo de cada mulher, e mesmo assim ser totalmente normal. E aí acontece muito de paciente que fica na dúvida, né? Menstruei 2 vezes no mesmo mês, ou fiquei 1 mês sem menstruar. Isso por essa questão de alternância de datas, né? Porque pode ter um período mais curto ou mais longo. Interessante, né, doutor? Olha para você ver, então, quanto o corpo humano ele é perfeito, né? Para você ver, o óvulo, então, praticamente, depois que ele sai do ovário, ele tem 24 horas praticamente só para poder fecundar. Olha para você ver o milagre da vida, o tanto que é interessante, justamente, né? 24 horas apenas para receber ali o espermatozoide, para acontecer a fecundação e gerar ali uma nova vida, né? Sim. Muito interessante, né? E é justamente por isso que a mulher é tão incrível, né? E a questão de ter essa ciclicidade ali no período depois que aconteceu na ovulação é que vem a TPM, porque tem a queda dos nossos hormônios, né? Eu ia te perguntar agora, que é um tema que a gente recebe muitas perguntas, né? É sobre essa questão da TPM. Existe TPM? Não existe TPM? Quando que ela acontece? O que são esses sintomas? Né? Realmente isso existe? Existe. E aí o nosso corpo está modulado por questões hormonais, né? E entre elas temos o estrogênio, testosterona e progesterona, que está mais relacionada à questão do ciclo menstrual na mulher. E aí a TPM é os sintomas de quando cai tudo isso. Então, libera também neurotransmissores aí que vai estar em falta, né? A serotonina e a dopamina vai estar em descenso, né? Porque não está sendo estimulada, e isso vai causar todos os sintomas da TPM, que até 1 em cada 3 mulheres sentem, né? E aí existem variações de intensidade. E são até 100 sintomas conhecidos aí. Nossa, que as mulheres 100 sofrem. Sintomas? Sim. Que isso? Hein? Algumas mais, outras menos, e isso vai variar muito. Quais que são os principais sintomas assim que a mulher sente? E aqui nós temos que frisar mais uma vez, né? E parabenizar as mulheres, porque não é brincadeira, né? Passar mensalmente por toda essa variação hormonal, essa variação de humor, né? Então cada vez mais nós temos que entender, né? O corpo da mulher é completamente diferente do homem, né? Então cada vez mais nós temos que ter entendimento, nós somos homens também, né? Buscar esse entendimento, ter cada vez mais respeito, né? Pelas mulheres, que não é fácil passar por esse ciclo mensalmente, né? Só mulher que vai saber, né? Então quais são os principais sintomas da TPM? E aí existem vários acrônios, né, que a gente usa aí para ficar mais divertido, né? Essa questão da TPM, né? Tudo é problema, tocou, pegou, morreu. Existem várias coisas, né? Porque nessa fase a mulher aí ela se sente mais deprimida, algumas, outras se sentem mais irritadas, mais melancólica, algumas têm até desejo de realmente suicídio. Então, nessas pacientes, a gente tem que estabelecer esse padrão para ter um tratamento oportuno, né? E é nessa fase também que tem a questão de mais apetite por doce, né? Vale bem para os homens aí, já uma diquinha. Nessa fase, viu que a mulher tá estressada? Chega com docinho, você vai melhorar o seu dia. Pessoal, para vocês homens, ó, a dica, leva um chocolatinho, né, doutora? Para amenizar um pouco, né? Porque é um sofrimento, né? Sim. E eu ia te perguntar agora exatamente sobre isso, sobre o sofrimento. Porque, como você disse, né, varia de mulher para mulher. Existe tratamento para esses casos específicos quando a mulher sofre demais com a TPM? Porque, assim, isso é rotina da vida, né? Como nós vimos aqui, né? Todas as mulheres vão passar por isso. Existe, por exemplo, aquela mulher que sente muita dor de cabeça, aquela que sente um incômodo muito grande, que fica muito irritada, que às vezes, né, fica difícil, né, de consolidar com esses sintomas. Existe tratamento para isso? Sim, estamos justamente agindo na área realmente para isso, né? Nem todo sofrimento precisa ser tolerado. E é algo, já um tabu que a gente precisa quebrar, né? Que as mulheres do passado sofriam muito. Exatamente. E tem que passar por isso é normal, faz parte
Não, hoje a mulher adulta ela tem domínio e escolha sobre o seu corpo, né? E aí dos pilares é realmente conhecer o padrão dessa mulher. E aí a gente vai conhecer isso realmente anotando. A mulher vai ali observar 2, 3 ciclos, qual é a variação que ela tem e quais são os sintomas, né? Como impacta aí essa questão da alteração hormonal no seu organismo. Claro. E aí, segundo isso, a gente vai orientar o tratamento. Talvez só bloquear a ovulação já vai ter um controle, ou se a mulher não quer questão hormonal, a gente tem os inibidores de serotonina, né? Que nessa fase é o que está causando todos esses sintomas, né? Então, são várias as medidas que a gente tem. E aí é pessoal. Então, não sofra calada, não sofra sozinha. Hoje você tem acesso na rede nossa do SUS. Nós trouxemos a doutora Jéssica justamente agora para dar uma alavancada, para dar uma melhorada nessa questão do atendimento para você, mulher. Daqui a pouco nós vamos passar uma novidade aqui. Antes disso, pessoal, vocês viram essa canequinha aqui que nós trouxemos hoje? Olha que linda a nossa canequinha. Gostou, doutora Jéssica? Maravilhosa. Já amei que eu ganhei a minha. Tá vendo? A doutora Jéssica foi a primeira a ganhar a canequinha. E você que está do outro lado também pode ganhar essa canequinha do nosso podcast Cuidando de Você. Nós colocamos um link que já deve estar na tela aí, para que você possa mandar a sua pergunta. A pergunta sua vai ser selecionada e você vai estar concorrendo a uma canequinha dessa. 2 canequinhas nós vamos sortear, né, doutora Jéssica? Maravilha. E vou falar aqui, homem hoje não adianta participar não. O programa hoje é das mulheres. Então, as mulheres que vão concorrer a essa canequinha só vai levar as mulheres. Perfeito. Concorda, doutora Jéssica? Totalmente. É isso aí. Pessoal, então participa, né? Uma forma da gente, né, presentear vocês pela nossa audiência. Pessoal, vamos passar para um outro tema, doutora Jéssica, é interessante que nós falamos aqui, e agora já pegando um gancho, sobre os métodos contraceptivos, né? Hoje, cada vez mais, a mulher tem controle e deve ter controle das suas vontades e do seu corpo, né? O que a gente percebe. No passado, as mulheres sofriam muito com isso, né? Sim. Se você voltar a 40, 50 anos atrás, acaba que a mulher, às vezes, não tinha controle sobre isso. E hoje nós temos que utilizar as ferramentas, a tecnologia, para que a mulher possa ter controle total da sua vida, controle das suas vontades, né? Então, nós falamos de métodos contraceptivos, né? Fala um pouquinho para nós, o que é o método contraceptivo? É a mulher que não deseja engravidar, é a mulher que não deseja ter filhos naquele determinado momento, né? Vamos falar um pouquinho para as nossas amigas que estão nos assistindo lá sobre esses métodos, o que tem de novidade, o que é mais utilizado, o que nós temos no SUS para fornecer para elas, para que a mulher possa fazer aquilo que seja da vontade dela. E aí, perfeito. Nessa área, eu gosto sempre de falar a questão da mãe, que sempre fala pra gente aí, você não é todo mundo. E no anticoncepcional é isso, né? Nos métodos contraceptivos. Não é o que funcionou pra sua amiga que vai funcionar pra você também. Você é particular, individual, você precisa ser individualizada e tratada com prioridade. Então, não parta de um princípio de que eu vou tentar esse e vai dar certo. Não, procure orientações, entenda a forma de ação, as possibilidades, né? Por quê? Para a escolha do método contraceptivo, a gente vai avaliar vários quesitos para a mulher. Essa mulher quer gestar? Quando ela quer gestar? Este período de tempo que ela vai ter, a gente precisa avaliar para optar qual vai ser o método contraceptivo, né? Avaliar histórico pessoal, histórico familiar em questão de saúde, avaliar o padrão menstrual dessa mulher, porque, como já mencionamos aí, o ciclo menstrual vai também nos ofertar vários tratamentos nesse quesito, que os hormônios não vai trazer só a questão contraceptiva, ele também vai ser uma forma de tratamento, né? E aí a gente divide os métodos contraceptivos em hormonais e não hormonais. Iniciando pelos não hormonais, temos os métodos comportamentais, né? Que aí entra o que é 100%. Mas ninguém quer, né? Abstinência sexual. Esse é o único que te dá certeza de não gestar. E aí, partindo dessa questão, temos também a tabelinha, né, que muitas mulheres mais difundido. Hoje em dia as mulheres têm procurado usar menos hormônios e aí tem crescido essa procura. E essa tabelinha é aquele mesmo ciclo que nós mostramos aqui ou ela tem diferença? Sim, este mesmo ciclo. Coloca de novo ali por isso que é importante a mulher, população. Então a tabelinha é isso aqui, doutor? É isso daí, controlar realmente qual vai ser a fase de ovulação e evitar relações sexuais neste período, né? Para que não aconteça a ovulação que vai levar a uma gestação.
E aí nessa tabelinha também a gente controla a questão de temperatura, secreção vaginal. Então isso é muito importante para aquelas mulheres que realmente se conhecem. Então é operador dependente, né? Então não é um quesito que a gente recomenda muito, porque então, tem altas chances de falha. O corpo fala quando a mulher tem uma saúde, né, estabilizada, quando a parte hormonal está bem controlada, então a mulher, ela sabe, ela conhece, ela começa... E é interessante isso, né? Porque antigamente no passado tinha muito tabu, né? Da mulher às vezes nem se conhecer, né? E é importante nós colocarmos isso, né, desde a adolescência, entrando na fase adulta, que a mulher tem que se conhecer, né, para ter o autocontrole. Então o corpo fala, a mulher sabe. E até muitas mulheres, 20 a 30%, relata que realmente sente o momento da ovulação. Olha, que é a dor do meio, que a gente popularmente diz, né? Que é quando eclode ali, libera o óvulo do folículo e tem aquele pequeno sangramento na região abdominal e dá essa dorzinha. Não é aquela cólica, mas é perceptível por algumas mulheres. Interessante. Quais outros métodos que nós temos disponível hoje, doutora, que é utilizado? Você falou do anticoncepcional, da tabelinha. Bem, aí seguindo, né, nos não hormonais, a gente tem os métodos definitivos, né, que é o que a gente reforça aí na questão de planejamento familiar, né, que é a laqueadura tubárica e a vasectomia. E aí existem critérios na questão feminina, né? Recentemente foi alterado, né, os critérios, que é ter pelo menos 21 anos ou 2 filhos vivos e expressar esse desejo de laqueadura tubárica 60 dias antes do procedimento, né? Com consentimento assinado, né, por essa paciente. E agora, nessa mudança, a gente pode realizar essa laqueadura tubárica já no processo de parto, o que antes não podia. Notícia boa, pessoal. Ó, então, para quem quer fazer a ligação, né, que a gente fala popularmente, a mulher vai ligar, né? Que usa muito isso. Paulo, às vezes procura muito. Paulo, preciso fazer a ligadura de trompas, né? Sim. Então, hoje, repetindo, 21 anos no mínimo, né? E precisa ter 2 filhos. Então, não, um ou outro. Um ou outro. Isso. Ah, interessante. Ó, mudou. Sim. Aí já pode também fazer no ato ali do parto, já fazer a ligadura. Também. Por isso é importante. É um avanço grande, hein? Sim, a mulher já conhecer e expressar esse desejo já no pré-natal, né? Porque ela já vai para o parto preparado. E evita, né, a questão de procedimentos cirúrgicos repetitivos. Sim. Que já aproveita o momento do parto. Interessante. E o DIU, doutora? Como que é o DIU? Nós recebemos muita pergunta também, muito questionamento. O que é o DIU? Bem, partimos para o DIU, que é um método de barreira, né? E aí no SUS a gente tem o DIU de cobre disponível, né, para os pacientes, que é um dispositivo, né, em plástico recoberto por cobre, que a gente vai colocar intrauterino, né? E este dispositivo vai causar um ambiente hostil para a questão da gestação, né? O óvulo, se houver, ele não vai conseguir implantar e o espermatozoide não vai ascender, né, para uma possível fecundação. E ele pode ficar quanto tempo? Ele tem que ser trocado de tempos em tempos? Ou você coloca uma vez e fica o resto da vida? Como que funciona essa questão? O DIU de cobre colocado, que é o que a gente tem disponível na rede SUS, ele tem durabilidade de até 10 anos, né? Que são os métodos de longa duração e são excelentes para os pacientes aí que têm esquecimento de questão de pílula, né? Tem este período de planejamento para uma gestação mais longo, então é muito importante. Mas tem critérios de elegibilidade também. Entendi. Não são todas as mulheres que podem utilizar, Não, né? são todas. As pacientes que têm muitas cólicas, muito fluxo menstrual, não se encaixaria bem para esse perfil, porque pode aumentar. Ó, interessante essa informação, pessoal. E aí, partindo do DIU, a gente tem também o DIU de cobre mais prata, que vem justamente com essa proposta de diminuir a questão de cólicas, né, e diminuir o fluxo. E ele tem duração de 5 anos, né, Entendi. Diferente do de cobre. 2 perguntas aqui sobre o anticoncepcional, que às vezes nós escutamos muito e a gente percebe que muitas mulheres têm dúvida. Fala assim, Paula, eu tenho medo de tomar o anticoncepcional porque o anticoncepcional ele dá trombose, ele pode dar AVC, dá outros problemas cardiovasculares. Existe realmente, a incidência é alta, ou a mulher pode ficar tranquila, hoje existe anticoncepcional moderno que não vai levar a mulher a ter essas complicações. Então o anticoncepcional, doutora Jéssica, ele causa esses problemas para as mulheres, ou isso é mito, ou isso é fake news da internet?
Infelizmente, sim, tem um aumento, mas isso é uma questão de avaliar cada paciente. Até porque a gestação tem muito maior risco tromboembólico para essa mulher e o pós-parto. Interessante. Então, não é a questão do anticoncepcional que vai ser excluído só pela questão de trombose, né? Então, vale você avaliar com seu ginecologista, com seu médico de assistência, se é uma opção para você. Né? E justamente como você disse, os hormônios, a gente foi evoluindo em estudos e chegamos a doses que têm menor relação com trombose, porque a questão de trombose está relacionada ao estrogênio, né? E existem pílulas que só têm progesterona, entendi, né? Que são as mais usadas aí, a questão da pílula oral. Então, pessoal, é importante, você mulher, nós vamos entrar daqui a pouco, falar um pouquinho sobre isso também, nós temos muito assunto para falar aqui, porque o tema é longo, né? Procurar o profissional especialista para que você possa buscar informação, ter acesso a todos esses métodos, praticamente quase todos desses nós falamos, tem 100% do SUS. Então, você mulher que não quer ter uma gravidez indesejada, existem muitos métodos, né, para que você possa, como eu disse, ter autocontrole, ter controle da sua vida, fazer aquilo que você merece, aquilo que você pode e precisa ter, né, doutora? Sim. E vale a gente mencionar que nas questões das opções de métodos contraceptivos hormonais, temos outras opções que não está na rede SUS, mas que vale informação para essas mulheres, né? Que é o DIU hormonal, que é o Mirena e o Cailina, que já vem com propostas diferentes de diminuir o fluxo menstrual, e algumas mulheres até chegam à amenorreia. É uma opção importante para os sangramentos uterinos anormais, né? E vale muito as mulheres conhecerem essa opção. Nessas opções, a gente tem duração menor de 3 anos, né, de uso, de 5 anos, perdão, e o 3 anos é para o Implanon, que é um dispositivo que se coloca subcutâneo no braço, né, e esse é o método mais eficaz que a gente tem nos dias de hoje, né, para as mulheres que têm condições, é uma ótima opção, né, ele apenas tem progestágeno, então não vai interferir nessa questão de trombose, nada disso, então as contraindicações são bem baixas e tem uma boa efetividade. Olha, né? Interessante, ó, notícia nova, essa eu não sabia. Então, existe a possibilidade da mulher fazer um implante e dói, doutora Jéssica? A colocação só, porque a gente faz com anestesia. Sim. E aí é uma seringuinha local. E aí fica 5 anos ali implantado? Este é 3 anos. 3 anos implantado. Olha, aí você vê. Duração de 3 anos o implante. A medicina evoluiu muito nessa área, uma revolução, né? muito boa. Uma revolução muito grande, né? Como eu disse, você mulher, né, você tem que ter controle da sua vida. Hoje existe essa liberdade, né? Respeita esses direitos, né, das mulheres. Quem manda na sua vida é você. Você que sabe o destino da sua vida. Não é isso, doutora Jéssica? Perfeito. E nós estamos aqui para preservar esse direito seu também. Né? Tem outras opções que são menos faladas, adesivo, anel vaginal, que também é disponível no mercado. Então, assim, como bem visto já, né? É um assunto bem longo. Sim. E vale uma consulta aí para esclarecer todas as dúvidas de cada paciente. A questão do injetável, que eu não mencionei, é também uma opção disponível no SUS, o injetável mensal, que é só com progesterona, e o injetável trimestral. Infelizmente, antigamente, muitas adolescentes já iniciavam aí com esse método, porque o trimestral, às vezes, ele leva à questão também de controle de sangramento. E pela questão do esquecimento, optava essa opção porque mais tempo para a paciente não cair aí no erro de esquecer de realizar a medicação. Mas para pacientes menores de 18 anos, a gente evita esse uso, porque, como um medo das mulheres, que é o ganho de peso, é o único que foi comprovado aí que tem essa relação. O injetável trimestral. Interessante, pessoal. Que é outra questão também que nós vamos abordar aqui, doutora Jéssica, é a questão das adolescentes. Já chegou muito até nós algumas informações que algumas adolescentes, quando entra na fase da primeira menstruação, ela assusta. Sim. Nossa, eu vou ter que passar isso o resto da vida, todo mês eu tenho que passar por isso. E algumas adolescentes têm procurado, né, através, claro, com os pais e tudo, falam, eu não quero menstruar nunca mais na minha vida. Fala um pouquinho sobre isso. A mulher, ela tem que menstruar ou não tem? Isso influencia diretamente na vida dela ou não tem nada a ver? Agora nós vamos falar para as nossas adolescentes sobre isso, sobre a questão da menstruação.
Tem que menstruar ou não tem que menstruar, doutora Jéssica? Bem, em questão a relação das adolescentes, é um período realmente desafiador para elas, né? Porque existe todo um descontrole hormonal. E a gente tem aí até 3 anos após a primeira menstruação para estabelecimento do eixo, né? Porque tudo vem daqui, né? Tudo é comando do nosso cérebro, né? E aí é hipotálamo, hipófise, ovário. E aí esse eixo, quando a paciente começa a menstruar, ele ainda não está maduro. Então tem essas oscilações, variação de ciclo para ciclo. Tem paciente que um mês sente muita dor, outro não sente. Então é bem desconfortável, é importante a gente orientar essas adolescentes que isso vai passar, vai melhorar, é importante ela se conhecer. Por quê? Porque se a gente inicia logo de cara a questão do contraceptivo, essa mulher aí vai ter menos uma questão de reserva óssea, que é desenvolvida na mulher até 18, 21 anos. Após isso, ela não tem mais esse desenvolvimento. Então, a gente tem que ter cuidado com os contraceptivos, porque ele tem interferência neste quesito. Pessoal da produção, ó, esse tema importantíssimo para as nossas adolescentes, as meninas, né, que estão entrando nessa fase, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, onde surgem muitas dúvidas, né? Nós temos que fazer um corte específico desse aqui, ó, para falar com as nossas meninas que merecem toda a atenção, sim, né, doutora? É importante, e agora, doutora, individual. E a questão de sangramento, como sim, você esclareceu, eu entrei na adolescente e perdi um pouco. Tranquilo. A questão do sangramento não tem problema nenhum, até porque a mulher que toma o contraceptivo hormonal, ela não tem ovulação na maioria dos casos, né? E esse sangramento que ela tem aí, que as pílulas geralmente varia de 21 ou 24 comprimidos, fazendo uma pausa de 7 dias ou 4 dias, é um sangramento de privação, justamente para simular a menstruação para essa mulher, porque algumas fica mais confortável, né? Sangrei, realmente não tô grávida, tô tranquila, né? Mas não é necessário, né? E agora, o último toque sobre essa questão da menstruação. Tem muitas mulheres que relatam também, durante esse período da menstruação, um aumento dessa cólica, que a gente chama popularmente de cólica, aquela dor abdominal que a mulher sente. Doutora, é normal a mulher sentir muita dor durante esse período ou não? Bem, primeiro e segundo dia geralmente são os dias mais dolorosos para a mulher, né? Mas a gente precisa avaliar. Se essa mulher está queixando muito, essa cólica, esse sangramento intenso está impossibilitando essa mulher das atividades diárias de comum, a gente tem que começar uma investigação, estudar esses ciclos como que está sendo, né? Entendi. Porque aí a gente entra para a questão de algo que está sendo muito comentado, ainda bem, né? A questão da endometriose, né? Exato. Que é um diagnóstico comum, infelizmente, que acomete aí até 10% da nossa população feminina, e é um diagnóstico de difícil, ele é tardio. Geralmente as mulheres levam de 10 a 15 anos para chegar nesse diagnóstico, justamente por isso, por normalizar os seus sintomas. Olha, né? Pra vocês verem, pessoal, e agora nós vamos exatamente já entrar nesse assunto da endometriose. Nós fazemos atendimento lá, a população nos procura, que é uma consulta, por isso nós trouxemos a doutora Jéssica, né, que é ginecologista, para melhorar esse atendimento na rede. Hoje nós ainda temos, né, essa dificuldade de ter muitos profissionais, né, específicos, que a gente chama os médicos especialistas, para que eles residam na cidade, para que eles possam ter aqui. Então, por isso nós trouxemos a doutora Jéssica para atender você, mulher, para melhorar esse atendimento, para aumentar o número de consultas. E esse é um tema muito recorrente, endometriose. É a doença do século XXI, doutora Jéssica? O que isso causa nas mulheres? E depois nós já vamos entrar nesse tópico específico. Primeiro nós falamos das mulheres que não querem ter filhos, aí nós já vamos entrar nesse assunto das mulheres que querem ter filho, né? Porque muitas mulheres lutam muito para ter filho, a gente escuta muito sobre isso, a endometriose. Ela causa infertilidade, isso que tem dificultado, né, as mulheres terem filhos. Vamos falar dessa doença que é muito recorrente hoje, que chega muito, né, até os gabinetes, endometriose. O que é isso, doutora Jéssica? Aí entra a perfeição, né, do conhecimento e o esclarecimento da população. Porque a pessoa sabendo e entendendo, eu sofro disso, ela vai atrás, né? E é bem importante você questionar o seu médico, né? Será que eu não tenho? Será que podemos investigar? Será que existe essa possibilidade? Então, nessas questões é muito importante a informação, né? E a educação da população. E a endometriose, ela é uma doença inflamatória dependente de hormônios, né? Ela está relacionada à questão do estímulo estrogênico.
Porque a endometriose, como o nome diz, a gente tem aí o nosso útero que é composto de 3 camadas, né? O perimétrio, o miométrio, que é onde desenvolve os miomas e todas essas questões, e o endométrio, que é a região que prepara ali para receber o óvulo, como a gente comentou ali na questão do ciclo menstrual. E nas pessoas que têm endometriose, que são acometidas dessa doença, o endométrio ele está em outras partes do nosso organismo, né? E aí pode ser das mais variadas, tanto a questão intraabdominal realmente, como existem casos até em nariz, infelizmente, pulmão. E aí, quando essa mulher está no seu período menstrual, ela sente essas intensas dores, porque esses outros locais também estão sendo ativados pela presença de tecido endometrial ali. E aí essas dores são cíclicas, como a gente comentou, uma vez no mês, relacionada ao período menstrual, a paciente tem todo esse desconforto, que são os conhecidos 5Ds, né? Que a gente inicia, como a gente começou, aí a questão da infertilidade, a dificuldade para gestacionar, né, engravidar, a dispareunia, que é a dor na relação sexual no período menstrual, a dismenorreia, que são essas cólicas intensas relacionadas à questão menstrual, disquécia, que é dor para evacuar, e a disúria. Então, a paciente vai ser acometida, infelizmente, desses 5 sintomas que são, muitas vezes, incapacitantes. Olha para vocês verem, é uma doença terrível, né? Então, é a doença, é o desafio do século XXI para a área da ginecologia. Sim. É endometriose, né, doutor? Então, é como se saísse células do endométrio do útero e essas células elas vão se alojar em outro órgão. É isso? Isso aí Justamente. vai causar problema. Justamente. E realmente é um desafio para a questão da ciência também, né, e da área médica, porque não se tem uma causa específica, né, como as outras doenças, que existem fatores de risco, né, predisposição. Na endometriose não se tem uma causa conhecida e estabelecida, né, para essa definição de e é uma doença nova ou ela sempre existiu e aumentou muito porque hoje aumentou o diagnóstico, doutora? Existem as duas possibilidades, né? Porque, como a gente mencionou, as pacientes demoram ter o diagnóstico, né? De até 10, 15 anos. Então, pode ser que realmente muitas mulheres antigamente já eram acometidas e a gente não tinha esse conhecimento. Mas, por ser algo que está sendo estudado mais atualmente, possivelmente é algo que está crescendo mais pela questão do estilo de vida em si, né? Que mudou bastante. E como é inflamatória, está relacionada, né? Tá vendo, pessoal? Então nós temos que cuidar muito, ó, mulher, você também, nós falamos isso no podcast anterior, atividade física, cuidado com a alimentação, né? Cuidado com o psicológico, cuidar de você, tira um tempo para você, mulher, cuidar de você, né? Principalmente na saúde preventiva, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, um desafio da endometriose. Mas tem tratamento, doutora Jéssica? Tem tratamento, claro. E a gente vai avaliar cada paciente, a gente preconiza pelo diagnóstico precoce, porque tem menos focos realmente dessas células em locais que não deveria estar, né? E quando a gente tem múltiplos focos, é o que a gente não quer chegar, que é a resolução por cirurgia, né? Mas antes disso, a gente tem todo um controle e abordagem para ser feito. Eu lembro que até algum tempo atrás o Dr. Guilherme falou que fez uma cirurgia aqui no nosso hospital, que também já tem essa especialidade aqui do cirurgião, que fez uma cirurgia de endometriose numa paciente, que ela teve, né, uma melhora muito grande dos sintomas depois dessa cirurgia, que foi indicado, né, pela ginecologista, foi encaminhado. Então, assim, a cirurgia também é uma forma, né? É um caso mais extremo, né, doutora Jéssica, né? Justamente para controlar esses sintomas, né? Exatamente. E aí, nessa paciente que tem endometriose e o objetivo dela no momento não é gestacionar, é realmente a gente cortar a menstruação, porque a gente viu que está relacionada à menstruação. Entendi, né? Ó, interessante. Então, um dos tratamentos é cortar a menstruação. Sim. Que aí também, né, doutora, já entra nessa questão aqui, né, do tratamento e acompanhamento para você que quer ter um filho. Então, é uma das causas principais, né, da infertilidade nas mulheres, a endometriose, porque você vai ter que interromper o ciclo, não é isso? Isso. Até 50% das pacientes com diagnóstico de endometriose pode estar relacionada à infertilidade. Olha, é um dado interessante, tá vendo? E junto com ela, a outra muito conhecida e que acomete muitas mulheres é a síndrome do ovário policístico. Que interessante. É um tema agora que você vai explicar para nós. O que é isso, doutora? Ovário policístico. Bem, traduz para nós. A síndrome do ovário policístico, por mais de ter aí na sua nomenclatura
o ovário não está relacionado somente ao ovário, né? Como se diz, é uma síndrome, tem vários fatores envolvidos. E aí é uma doença endócrina, reprodutiva, metabólica e podemos dizer até psicológica, né? Porque as pacientes acometidas com a síndrome do ovário policístico, ela tem mais predisposição a desenvolver depressão. E aí, a síndrome do ovário policístico está relacionada como a obesidade à resistência insulínica. E aí, essas pacientes já têm aí uma predisposição genética, infelizmente, né? Essas pacientes a gente conhece, né? Essa predisposição, se tem familiares que teve esse caso, mais provável dessa paciente ter também. E nesses casos, para a questão de diagnóstico, a gente vai usar aí os critérios do Consenso de Roterdã, que vai ser a avaliação dessa mulher com 3 ciclos anovulatórios, que são mulheres que ficam sem menstruar por mais de 3 meses, né? A predominância androgênica, né? Os que teve esse caso, mais provável dessa paciente ter também. E nesses casos, para a questão de diagnóstico, a gente vai usar aí os critérios do Consenso de Roterdã, que vai ser a avaliação dessa mulher com 3 ciclos anovulatórios, que são mulheres que ficam sem menstruar por mais de 3 meses, né? A predominância androgênica, né? O hiperandrogenismo, que vai dar sintomas nessa mulher, como excesso de pelo, ou alopécia, que é a queda de cabelo, excesso de oleosidade na pele, né? Que é pela predominância de testosterona, né, que está relacionada à questão da resistência insulínica, né, que é transportadora. Quando você fala resistência insulínica, o que é isso, doutora Jéssica? Resistência insulínica? É a pessoa que tem diabetes ou a pessoa que não tem diabetes? Ou não tem nada a ver? Ambos. Geralmente é o paciente que tem a diabetes que tem essa resistência insulínica, né? Que está relacionada ao nosso estilo de vida. Que a insulina é para estar dentro da célula. E a gente tem receptores para colocar para dentro. E aí esses receptores eles vão ficar adormecidos por questão de excesso de glicose que a gente está dando, né? Está sendo disponível no sangue. E aí ele não passa. E aí é onde que vem todos esses problemas e tem mais glicemia aumentada, né? Por isso que está relacionado à questão da diabetes. Pessoal, olha, interessante. Tudo isso, nós voltamos naquele ciclo de novo de falar da importância de você fazer atividade física. Hoje tem academias, nós temos aí os personals, nós temos os preparadores físicos. Na estrutura da prefeitura, por exemplo, nós temos a natação, nós temos a hidroginástica, nós temos a zumba, totalmente gratuito para você ter um alongamento, para que essas mulheres possam buscar, né, doutora, para a questão da saúde preventiva. Vocês estão vendo tudo aqui que nós estamos falando está relacionado à questão da mudança do comportamento, a mudança do estilo de vida. Então, assim, é tempo para tudo. Então, está na hora, né, dessas mulheres, das nossas amigas, começaram a pensar nisso também, né, doutor? Se quer ter uma melhoria da qualidade de vida, tem que buscar atividade física sempre, né? Sim, é uma conscientização importante, tanto que antigamente as pessoas não tinham tanto essas doenças crônicas, porque a gente foi criado para se movimentar, né? E aí com os hábitos de vida, o sedentarismo, infelizmente, a gente não está realizando as atividades mínimas, né, para manter o nosso organismo em funcionamento. E aí vale a gente falar, já que foi começada aí essa abordagem, é que na síndrome do ovário policístico a perca de até 10, 15% mais ou menos de gordura corporal, né, a gordura visceral, tem uma melhora da questão da fertilidade nessas pacientes. Olha para vocês verem, então é uma forma de tratar a infertilidade, que aqui é esse tópico específico. Aquela mulher, doutora, que já tentou 1 ano, que já tentou 2 anos, que já tentou 3 anos, não consegue ter filho, quais tratamentos hoje específicos existem para essa infertilidade? Qual que é o caminho que ela tem que buscar? Bem, em definição, a infertilidade é definida como a tentativa aí de gestacionar de um casal após 1 ano, né? A partir deste período a gente começa a investigar, em exceção aos pacientes acima de 35, 38 anos, que a gente já começa aí de uma forma mais rápida, né? 35 anos a gente começa aí com 6 meses essa investigação e 38 anos de imediato, porque a gente tem os folículos para a vida toda. E a cada ano que vai passando, vai tendo uma queda dessa questão de fertilidade na mulher, né? A gente tem uma data de validade. Interessante isso aí. Esses dias eu até acompanhei no seu Instagram, você respondendo a pergunta, né? Isso é importante, essa comunicação que você tem com toda a população, utilizando, né, o seu Instagram,
para responder essas perguntas da nossa população, né? Então, a mulher, quanto mais ela vai envelhecendo, cai realmente a possibilidade dela engravidar, doutora? Quando você fala de folículo, o que é o folículo? Está ali no ovário, presente no ovário, essas duas perguntas, né? Então, a mulher, quanto mais ela vai envelhecendo, diminui, e essa questão dos folículos? Sim, o folículo é o composto genético, né, que está ali no nosso ovário para desenvolver, formar o óvulo, ovocito, receber o espermatozoide e formar um embrião, né, a nossa carga genética em si. E é o que determina aí a nossa fertilidade. E com o decorrer, cada ciclo aproximadamente, a gente perde aí, em média, 1000 folículos. Então, a gente tem uma quantidade para a vida toda, a gente já nasce com eles e a gente não vai produzir mais. Então, a cada perca que você vai tendo, você vai reduzindo a sua fertilidade. E é por isso que a gente estima que após os 30 anos de idade, a queda da fertilidade da mulher é bem importante. Existe tratamento, por exemplo, para essas mulheres pós 30 anos? Claro que vai diminuir, né? Interessante. Eu não sabia dessa informação. Então, a mulher já vem com essa carga genética, como se ela viesse ali com os lugarzinhos ali específicos para os óvulos. É mais ou menos isso, né? E com o passar do tempo, ela vai perdendo essa quantidade, vai dificultar. Mas mesmo assim, existe, por exemplo, uma mulher, né, que cuidou da vida profissional, da vida pessoal, passou dos 30 anos, agora é minha hora de ter filho, eu quero ter filho. Tem tratamento ainda específico para isso, doutora? Sim, dos 30 aos 35 a mulher ainda é fértil, né? A questão é que a qualidade desses folículos vai se perdendo, porque a cada estímulo vai recrutar o melhor, né, óvulo. Diferente dos espermatozoides, que são liberados milhares, né, em cada ejaculação, a cada ciclo a mulher libera um óvulo, e em alguns casos, 2, 3, que são os casos dos gemelares, né? Ah, interessante. Aí, então, os gêmeos surgem quando a mulher libera mais de um óvulo. Também, ou mais de um espermatozoide adentro, existem as duas possibilidades. Hein? E aí a questão, o que é liberado é o melhor óvulo. Então, aqueles outros que não evoluiu de folículo para óvulo são eliminados naquele ciclo. E aí vai ficando os mais ruins conforme o decorrer da idade. Então, por isso que a partir dos 35 anos aumenta a chance aí das síndromes, né? Dos bebês com síndrome de Down e outras más formações fetais. Interessante, né? Essa informação também, né? Olha para você ver, o nosso corpo humano é perfeito mesmo, né? Sim. É perfeito. Se a gente for estudar e pensar, é muito interessante, né? E complexo, né? E complexo. Doutora Jéssica, um dos motivos também que nós contratamos a doutora Jéssica para essa função agora de ginecologista na rede, e eu quero que vocês coloquem aqui um slide, que é a informação, eu falo para a gente administrar, doutor, para que a gente possa fazer a gestão da saúde, e isso, a cada dia a gente dá um passo, a gente sobe um degrauzinho da melhoria da qualidade do atendimento. Eu quero que vocês coloquem aqui para nós, a nossa produção, mais uma vez, pessoal, agradecer a essa equipe aqui da Mindset, né, que nós estamos nesse estúdio aqui, né, doutora Jéssica? Olha, você vê, preparado com muito carinho, uma produção de alto nível, né? O pessoal pergunta, Paulo, quem está fazendo esse podcast para você? É o pessoal da Mindset, nossa amiga Mauri, o Lucas, né, que com muito carinho estão aqui na produção, acompanhando nós aqui desde o início. Parabéns, viu, pelo estúdio, por esse profissionalismo, né, e a tempo e a hora para levar informação para o nosso povo. Uma informação que eu quero passar para vocês. Vocês têm curiosidade de saber quantas mulheres nós atendemos na rede que estiveram grávidas no ano de 2024? Vamos colocar lá para o pessoal conhecer, doutora Jéssica? Né, que trazer uma notícia boa em relação a isso também, né? Então tem um slide aí que nós vamos colocar, né, quantas mulheres fizeram o acompanhamento do pré-natal, né, no ano de 2024, e vamos já mostrar agora no ano de 2025. No ano de 2024, população de Monte Carmelo, e todos estão nos assistindo, doutor Jéssica. Nós tivemos 579 gestantes na nossa cidade que fizeram esse acompanhamento do pré-natal, que fizeram o acompanhamento da gestação no SUS, sem contar aquelas outras que procuram a rede particular, né? Então, você vê, são números significativos. Sim. Por isso que nós tivemos que agora avançar um pouco mais, melhorar esse atendimento, porque é interessante esse dado aqui, doutora Jéssica, passar isso para a população, 579. Boa parte dessas gestantes, quando elas são atendidas no PSF, ela vai ter a primeira... lembrando, o médico do PSF, a doutora Jéssica já trabalhou no PSF, então vocês verem que nós temos médicos capacitados nos PSF.
Paulo, eu preciso constar com a ginecologista, eu quero fazer o meu pré-natal inteiro com a ginecologista. Os médicos de PSF estão preparados para fazer o seu pré-natal. Não é isso, doutora Jéssica? Totalmente capacitados. Então, assim, não vamos desmerecer. Nós temos hoje 14 equipes na cidade, 14 médicos. Nós melhoramos a questão do atendimento para que você possa ter. Mas esses pacientes, eles têm, às vezes, o contato, né, com a ginecologista a partir da 30ª semana. O que é isso? A partir do 7º ali, né, 6, de 7 meses para frente. O que nós vamos fazer agora? 579 gestantes. Vamos mostrar 2025? Começou o ano. Olha. É muito, não é, doutora Jéssica? Tá vendo? Tá engravidando, viu? Tá vendo, pessoal? Então a gente acha assim, não tem, a fertilidade diminuiu. Não diminuiu não, tá aí, ó. Então só no ano 2025. Por quê? Porque o povo tem confiado cada vez mais na rede, tem confiado nos nossos profissionais. E isso aqui trouxe um desafio para nós. Nós precisamos melhorar, doutora Jéssica, essa questão do acompanhamento dessas gestantes. Então por isso nós trouxemos a doutora Jéssica, né, que ela é ginecologista. Nós temos as outras profissionais, doutora Cidinho, doutora Cristiane, mandar um abraço para vocês, que elas são obstetras, né? Já tem um histórico, né? Quantas crianças já passaram pela mão das duas, né? Nós queremos agradecer ela, mandar um abraço para as duas, são excelentes profissionais, né? Sim. Que estão lá cuidando das nossas crianças, das nossas gestantes, no momento ali que está mais delicado, na hora do parto, né, doutora Jéssica? Para a gente saber. Então, isso aqui nos atentou por uma coisa. Nós começamos colocando os pediatras dentro dos PSFs. E agora nós vamos avançar um pouco mais a saúde, levando as obstetras e a doutora Jéssica, nossa ginecologista, para atender também no nosso PSF. E aqui eu já quero passar para vocês em primeira mão essa notícia, até colocar a escala aqui para vocês verem. Tem uma escala que nós já colocamos. Então, a partir agora do mês de março, a nossa ginecologista, doutora Jéssica, te agradecer mais uma vez, doutora, por ter aceitado esse desafio, para que a gente possa melhorar a questão do pré-natal, para que possa ser identificado se aquela paciente precisa de um ultrassom, né, mais rápido, que tem casos e casos, as gestações de risco, para que a gente possa encaminhar mais rápido, para que você possa, com isso, diminuir a mortalidade materna e diminuir também a mortalidade infantil. Sim. E aqui quero deixar um alerta. Você, gestante, não deixe de procurar o atendimento. Não é isso, doutora Jéssica? Engravidou, tem que procurar ginecologista, doutora Jéssica? De início, né? É muito primordial aí a gente cumprir com as exigências, né, do Ministério da Saúde de quantidade de pré-natais, né, de consultas do pré-natal. E aí até a 28ª semana a gente prioriza aí os encontros mensais, né, para orientação, esclarecimento de dúvidas, quando necessário a cada semana aí tem as solicitações de exame, né, tanto laboratorial de sangue, né, como os de imagem, os ultrassom, né, que são importantes para acompanhar aí a qualidade do desenvolvimento desse bebê e esta mãe, né, a saúde desta mãe principalmente também. E aí a partir dos 28 aos 34 semanas, a gente faz aí o encontro quinzenal e depois aí das 38 semanas é encontro semanal. Tá? Interessante, pessoal. E outra coisa, nós temos um programa no município aqui em parceria com a Secretaria de Inclusão Social, né? Dar um abraço para a nossa secretária Neivia, que está lá. Nós temos um programa, doutor Jéssica, você vai ter o prazer de conhecer agora, que é o Programa Gerando Vidas. O que é isso? Todas essas mulheres que estão aqui gestantes, se quiserem ter o acompanhamento também com a Secretaria de Inclusão Social, nós temos condição. Daquelas mulheres que às vezes estão em dificuldade com recurso financeiro, nós fornecemos a cesta básica, nós damos orientação sobre a sexualidade, sobre a questão da gravidez mesmo durante esse período. Profissionais têm palestras mensais. E aquelas mulheres que são classificadas, né, que usam muito a palavra vulnerabilidade social, fala que as mulheres estão passando dificuldade naquele momento. Nós fornecemos o enxoval completo também para essas criancinhas que nascem. Então, nós temos todo o apoio hoje no município para que essas gestantes, principalmente as que têm dificuldade de recurso financeiro, possa ter o seu filho com tranquilidade, vai ter todo o apoio, vai ter todo o acompanhamento. E agora, nós temos o pediatra no PSF, nós vamos ter a ginecologista também no PSF, que vai ser um avanço grande, né, doutora? Perfeito.
Essa ação é muito importante, né? Porque a fase da gestação na vida da mulher é uma fase de grandes desafios, grandes mudanças, né? Além da questão hormonal que a mulher está passando, o desafio de uma nova vida em sua responsabilidade, né? Questão social, questão psicológica, emocional, de apoio, suporte. Isso é muito importante para a gestante. Exatamente, pessoal. São tantos temas, né, referente à saúde da mulher. A doutora Jéssica tocou aqui num assunto importante, né, da saúde mental. Hoje nós, inclusive, né, foi o nosso prefeito Ricardo, mandar um abraço para ele, que ele teve a ideia, doutora Jéssica, de dividir a Secretaria de Saúde. Inclusive, a Secretaria da Saúde Mental e a Secretaria da Mulher, agora sob a tutela da nossa ex-secretária de Saúde, agora a secretária, né, da Mulher da Saúde Mental, Ana Flávia, que vai ter um programa específico também para cuidar da saúde mental das nossas mulheres, que cresceu muito, né, doutora, nos últimos tempos. Então não vamos abordar muito esse assunto, que depois nós vamos trazer esses profissionais da área da saúde mental para nós falarmos muito sobre isso, né? Tem a questão do pós-parto, a depressão, né? São tantos temas que infelizmente ainda atingem as nossas mulheres, né? E uma abordagem muito importante, que é novidade aí, eu tive conversando com a Ana Flávia também, para a gente ter aí um acompanhamento das pacientes vítimas de violência sexual, né, violência doméstica, que é importante ter esse acolhimento, que as pacientes são encaminhadas ali para avaliação em patrocínio, mas a gente precisa ter um segmento também no nosso município. Exatamente, né? É interessante. Depois nós vamos abordar num outro podcast sobre essa questão da violência sexual contra as mulheres, né? Infelizmente ainda existe, às vezes no local de trabalho, às vezes dentro da própria casa. E aqui eu deixo uma mensagem para você, mulher: não sofra calada, denuncie. Hoje existe todo um protocolo, né, para respeitar, para dar tranquilidade para que você possa fazer essa denúncia, né? O abusador precisa ser punido, né, doutora? A gente percebe que chega muito, né, a criança, às vezes o jovem, adolescente, né, que sofre ainda esse abuso sexual. É um tabu ainda. Muitas mulheres, naquele primeiro momento, ficam com medo. O que vai acontecer comigo se eu denunciar? O que vai acontecer comigo se eu falar para meu pai, se eu falar para minha mãe? Então, assim, tem que denunciar, né, doutora? É importante. E importante para a qualidade de vida dessa mulher, né? Porque tem um impacto muito grande, gerando grandes traumas aí para a vida adulta, né? Se foi acontecido aí mais jovem ou uma mulher adulta em seu relacionamento, tem várias repercussões, infelizmente. Depois nós vamos abordar um podcast só sobre isso. Doutora, caminhando agora para a saúde preventiva. A mulher, ela procura o atendimento, ela não procura o atendimento preventivo, ela só procura o atendimento quando está doendo, quando está sentindo alguma dor. E qual que é a importância dessa saúde preventiva? Precisa ter essa saúde preventiva e ela é importante? Com certeza, como já bem mencionado, né, anteriormente, a prevenção é o melhor caminho, né, para a questão de soluções aí de tratamentos efetivos, né? Porque nesta questão de prevenção a gente vai prevenir e cuidar para que a doença não se desenvolva, ou a gente vai ter aí o diagnóstico precoce, né, com os rastreios que a gente tem aí disponível na rede SUS. E é importante a gente mencionar que, infelizmente, as mulheres, por mais de procurar mais atendimento, foi levantado um estudo da OMG recentemente que até 80% das mulheres, algumas vezes, não realiza o preventivo, que é o Papa Nicolau, tão conhecido e difundido no meio das mulheres. Tá vendo, pessoal? Então é um tema muito importante. Procure. Todas as unidades nossas de saúde, os PSS, estão preparadas para fazer. A importância de fazer esse exame, porque ele vai prevenir o quê? O câncer, não é isso, doutor? Vamos colocar aquela tabelinha do câncer que nós colocamos no podcast passado, por favor, para a gente mostrar os tipos de câncer que mais atinge as mulheres. É diferente dos homens, né, doutora? Sim. Tá aqui, né, o câncer que mais atinge as mulheres. Quais os tipos de câncer que mais atinge as mulheres? E aí, por sorte, a gente tem as campanhas aí de conscientização, que é muito importante, né? O Outubro Rosa e o Março Lilás, né? Outubro Rosa destinado ao câncer de mama e o Março Lilás destinado ao câncer de colo de útero. E a gente pensa, mas fala todo ano, mas realmente precisa ser continuado e incentivado essas campanhas, porque o câncer de mama continua sendo a neoplasia que mais mata mulheres ainda no Brasil. Olha, pra vocês verem, pessoal, 30%, né, é câncer de mama, né? Muitos. E nós estamos falando nesse tópico agora de saúde preventiva.
Tem como prevenir o câncer de mama? O que a mulher pode fazer? Fala, eu não quero ter câncer de mama de jeito nenhum. O que eu posso fazer? E aí entra aquela questão. Um benefício de nós mulheres ter mama é, em algum momento da vida, desenvolver o câncer de mama, infelizmente, né? Não tem uma causa específica relacionada, né? É multifatorial. Entendi. E aí existem medidas, né, que a gente pode tomar para se evitar, né, que principalmente é o controle da obesidade, realização de atividade física e o controle da ingesta alcoólica. Tá vendo, Foi pessoal? levantado recentemente um estudo americano aí que a ingesta de até 2 drinks semanais aumenta consideravelmente, né, a chance de desenvolver câncer de mama. E isso, né, quanto mais cedo descobrir, melhor e mais rápido é o tratamento, né? Por isso é importante do autocuidado, a mulher se conhecer, né, doutora? Sim, e aí a gente frisa realmente no diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce, a paciente iniciando o tratamento no início da doença, pode chegar até 90% de chances de cura. E é uma porcentagem significativa. Isso né? é importante. E aí, como você mencionou a questão dos fatores para desenvolver, muitas mulheres têm medo na questão genética, né? Mas apenas 10 a 15% dos cânceres está relacionada à questão de antecedente familiar, né? De mutação genética. E aí, essa relação é para pacientes aí que têm familiares de primeiro grau que sofreram aí de algum câncer estrogênio dependente, né? Que está relacionado à questão hormonal antes dos 50 anos de idade. E aí, informação importantíssima. Então, não está sempre ligada à questão genética. É a questão dos hábitos, da qualidade de vida. Muito maior impacto. Os outros 80% está relacionado a essa questão de estilo de vida. Né? Interessante. E essa questão genética não está relacionada apenas do câncer de mama, mas também o câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de próstata, né? Que, infelizmente, também o câncer de mama acomete homens também. E aí, quando tem familiar masculino com caso na família, entra também nesse quesito genético. Eu não sei se tem uma tabelinha aqui, não sei se eu cheguei a passar para vocês a quantidade de pacientes que nós encaminhamos para o Hospital do Câncer do ano passado. Se não tiver, eu tenho aqui no meu celular. Queria até pegar aqui para mostrar para vocês, que é interessante. Mostra para a câmera, está no meu celular, não está aí não, né? Então deve estar no meu celular. Foi a informação que eu peguei agora com a nossa coordenadora, Andréia, um abraço da Secretaria de Saúde, e ela me passou, doutora, e eu queria passar isso para a população, que às vezes a população pergunta, Paulo, quantos casos de câncer nós tivemos na nossa cidade e tal, para a gente saber, né? Então, dados que nós pegamos agora, recentemente, do Hospital do Câncer, né, a quantidade de pacientes com câncer em Monte Carmelo. Não está acima da média nacional que existe. Monte Carmelo aumentou muito o número de câncer. Aumentou, isso é a nível mundial, né? Mas a quantidade, então só para você ter uma ideia, doutora Jéssica, quantidade de pacientes de câncer de mama que nós encaminhamos o ano passado, 22 pacientes que estão em tratamento de câncer de mama em Monte Carmelo. É alto o índice, né? 22 pacientes, né, que infelizmente desenvolveram, né, que estão tratando. Outro dado também interessante do câncer de colo de útero, que nós falamos ali agora, né, também nós encaminhamos 7 pacientes o ano passado, esses dados do ano de 2024. Né? E já falando especificamente sobre o câncer de colo de útero, está muito ligado a uma doença ou um vírus, você que vai explicar para nós, doutora Jéssica, que chama-se HPV. Sim. O que é o famoso HPV? Como você bem disse, né, o HPV é um vírus que até 80% da população sexualmente ativa já teve contato com esse vírus, né? Mas nem todos esses pacientes que têm esse contato vão desenvolver alguma doença, né? Porque a gente tem o nosso sistema imunológico que muitas vezes inativa, né, e combate aí o desenvolvimento de doenças por este vírus. É um vírus que tem várias serologias, né? E aí os mais conhecidos que estão relacionados à questão de câncer é o 16 e o 18. Mas a gente tem também o 6 e o 8, que está relacionado à questão de verrugas genitais, né? E a gente pode identificar essa presença de HPV justamente nos exames de Papa Nicolau, que ele vai desenvolver alterações precursoras do câncer. Aí a importância, mais uma vez, do Papa Nicolau, né, doutora? É justamente para isso. Olha, você vê, pessoal, 80% da população pode ter contato, já pode ter tido contato com esse vírus e às vezes nem sabe, né, doutora? Sim, porque é assintomático.
né? E aí, quando vai desenvolver alguma coisa, a gente já detecta. E ele está ligado diretamente a essa questão do câncer de colo de útero? Sim. Vamos mostrar de novo a tabelinha do câncer para que vocês possam, mulheres, ficarem atentas, né? Que é o segundo ou terceiro, não é isso? Ó, o terceiro. Ele é o terceiro mais comum, né? Ali, ó, até 17 mil casos anuais, mas é o segundo que mais mata mulheres, infelizmente, porque esse diagnóstico é tardio muitas vezes. Quando a gente tem um diagnóstico precoce, que é o que a gente busca com a realização aí do preventivo, o Papa Nicolau aí nas mulheres de 25 a 69, 54 anos de idade, é justamente para isso, para a gente ver as lesões iniciais e ter um tratamento menos agressivo, né? Um tratamento ali local que já vai prevenir dessa mulher desenvolver o câncer de colo de útero. E aí, já partindo por essa pergunta, quando que a mulher deve procurar para fazer o Papa Nicolau? Qual que é a idade? Adolescente que não teve relação sexual, ela pode fazer o Papa Nicolau? Não pode? Qual que é a idade? Ela tem que já ter uma vida sexualmente ativa para fazer o Papa Nicolau? Mulher que está nos assistindo lá, quando que ela deve procurar para fazer o exame de Papa Nicolau? Justamente é o que a gente acabou de comentar. A partir dos 25 anos de idade, com relação sexual já estabelecida, né? Pode ser que ela não está ativa no momento, mas ela já teve relação, então ela precisa iniciar aí a realização do seu preventivo, o Papa Nicolau. Ele é realizado anualmente, né? E a partir de 2 positivos que não teve amostra de nenhuma lesão, né? Sim. Nessa coleta local, né? Citológica. E aí a gente pode fazer a cada 3 anos. Existe uma proposta de mudança onde a gente vai detectar o DNA HPV local. Não vai esperar ele desenvolver lesões, né? Interessante. Existe uma mudança, possivelmente vai ser incorporada brevemente aí no Ministério. E lembrando, né, doutora Jéssica, que existe vacina para o HPV, né? Sim, é o que a gente precisa reforçar. Porque, como bem dito, até 99,7% dos casos de câncer de colo de útero está relacionado aí à presença de DNA HPV, né? Então, é o maior índice que a gente tem de causa e doença, né? Totalmente relacionado. E aí, com a vacina do HPV, a gente tem aí uma inativação de até 70%. 70% das pacientes que são vacinadas vão impedir de desenvolver o câncer de colo de útero, porque desenvolve imunidade no nosso organismo. Depois nós vamos ter um podcast especificamente sobre vacinação. Nós temos que desmistificar. Sim. Da pandemia do coronavírus para cá, doutora, infelizmente, com as fake news de internet. Por isso, a importância de nós termos esse podcast com informações, com profissionais. Caiu muito os índices de vacinação na nossa cidade, infelizmente. Sim. Então, nós temos que falar isso, fazer um alerta para os pais, né? Vacine o seu filho. São vacinas comprovadas, que não tem efeito colateral. Então, assim, o mais importante é a prevenção, né, doutora Jéssica? Totalmente segura e eficaz a vacinação contra o HPV. E ela está disponível aí nos nossos postos de saúde, né? Sim. A partir dos 9 anos de idade para meninos e meninas, né? Porque a gente quer essa vacinação antes da iniciação da relação sexual, para que o paciente, quando tenha contato, já tenha a imunidade já desenvolvida no seu organismo, né? Tá vendo? Então, vai de 9 a 14 anos, e recentemente, no ano passado, teve uma alteração justamente para isso, para ter uma maior cobertura vacinal, que infelizmente é apenas 40% da população que é vacinada, né, contra o HPV, que busca, né, essa vacinação aí nos PSF, e ela foi expandida até os 19 anos de idade com dose única, justamente para ter uma melhor adesão, né? Isso aí. Doutor, agora caminhando já para o último tópico do nosso podcast, nós falamos das crianças, nós falamos dos adolescentes, nós falamos da adulta, agora nós temos que falar para as mulheres que já estão saindo dessa fase adulta e já entrando na melhor idade que tem, né? Que é a melhor idade, que é o idoso, que é a idosa e tudo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a menopausa. O que é a menopausa? A gente escuta muito falar sobre isso, né? A mulher entrou na fase da menopausa. O que é a menopausa? Bem, a menopausa nada mais é do que um marco, né, na vida da mulher, de uma data que foi acontecida a última menstruação dessa mulher, né? Então, é apenas uma data,
né? A mulher entrou em menopausa em dia tanto. E aí, como a menarca, que é a primeira menstruação, a menopausa é a última menstruação. Não é apenas uma data. O que mais a gente fala são os efeitos, né, e sintomas de alteração hormonal que essa mulher sente neste período. Então ela, né, sente mesmo, entrou na menopausa, muda a questão hormonal, vai mudar alguma coisa no organismo dela. Sim, mas aí é a questão do período do climatério, né, que é toda essa transição hormonal, que vai começar ali a partir dos 40 anos de idade, numa média geral, e pode ser sentido até os 65 anos de idade. Pessoal, se quiser pegar aqui de volta, aqui pode pegar. Mesmo após a mulher ter entrado em menopausa, ela vai ainda sentir esses sintomas, porque os sintomas é pela queda de hormônio, né, o estrogênio, né, o estradiol, que está relacionado à questão ovariana, que acabou lá seus folículos, acabou sua atividade. E ela vai sentir o que de sintoma negativo, vamos falar assim? Vai sentir dor, vai sentir mal-estar? Existe muito assim, a mulher está na fase do calorão, que fala. Sim. Aumenta mesmo? Muito se comenta, climatério não se resume apenas a fogachos e ausência de sangramento, né? Ela está relacionada aí até a 66 sintomas na mulher. Nossa. Que vai ser desde sintomas físicos, emocionais, psíquicos, né? E aí é toda a questão que a gente já comentou relacionada à questão da TPM também. São sintomas até um pouco similares, porque está relacionado à queda dos hormônios, né? Interessante. Aí quando entra nessa fase, aquelas mulheres que têm esses sintomas acima da média, que estão sofrendo muito, a reposição hormonal existe, ela é necessária, precisa fazer ou não precisa? É importante, e aí como na questão hormonal dos contraceptivos, a gente vai avaliar caso a caso, né, de cada paciente. Existem as indicações e as contraindicações, né? Contraindicação está mais relacionada à questão de risco pessoal de trombose, né, porque a gente vai usar o estrogênio em si para reposição, que é o hormônio que está em falta, e também a questão das neoplasias hormônio dependente, né, que principalmente é o câncer de mama, mas aí é um histórico pessoal da paciente, né? Histórico familiar não vai interferir então, muito. Nem toda mulher vai precisar fazer reposição hormonal. Tem mulher que às vezes vai chegar na fase da menopausa, vai encerrar ali a ovulação, vai encerrar a menstruação e ela vai passar tranquila por esse momento. Mas vão ter algumas mulheres Sim. que vão precisar, né? As mais sintomáticas realmente precisam e beneficiam da terapia hormonal para controle desses sintomas, e também os quesitos, né, que vai ter proteção aí para a vida, que é a questão cardiovascular e saúde óssea. E fala um pouquinho dessa questão da saúde óssea, doutora Jéssica, essa questão cardiovascular. Bem, a questão de perca de massa óssea na mulher começa a partir dos 40 anos de idade, né, por justamente essa queda hormonal, né, do estrogênio, e aí essa mulher vai ter uma perca de massa óssea propiciando a fraturas, né? A gente entra aí na questão da osteopenia, que é uma deficiência, e a osteoporose, que já é mais importante, né? E aí a gente precisa tratar essas mulheres justamente para isso, porque o risco de fratura aumenta potencialmente o risco de morte, porque gera embolia, né? Em muitos casos, porque os ossos mais acometidos são os ossos largos, né? Ossos da coluna, quadril, fêmur e antebraço. Que a gente percebe muito, né? A quantidade de fratura de fêmur que chega lá no nosso pronto-socorro é enorme, né? Então existe como prevenir isso, né? Sim, justamente essa questão da reposição hormonal é um fator de tratamento para evitar, né, essas percas grandes de massa óssea. E outro quesito, como a gente já comentou várias vezes, é a prática de atividade física, né? Porque desenvolver músculo protege também os nossos ossos. Olha aí, pessoal, a importância de fazer atividade física. Então, nós temos zumba com o nosso professor Jefferson, nós temos natação com a nossa professora Ana Luísa, maravilhosa, nós temos nossos educadores físicos. Você não tem dinheiro para pagar, nós temos lá para oferecer para você. Nós temos N academias na cidade, personal faz um trabalho maravilhoso, então assim,
sempre é tempo de começar a atividade física, não é isso, doutor? Sim, não tem idade, né? Independente da idade que você começa, você vai sentir os benefícios, né, do exercício físico. Que bom, e aí, pessoal. Musculação é muito importante. Pessoal, nós estamos tendo uma aula aqui mesmo com a doutora Jéssica. Eu vou te falar, doutora Jéssica, a audiência disso aqui vai ser altíssima, porque nós somos carentes de informação, então nós queremos te agradecer muito por essa aula que nós tivemos aqui hoje com você sobre a saúde da mulher. Nós poderíamos ficar aqui 3, 4 horas, que nós temos muito assunto para fazer, né? Vão ter outros podcasts, vão ter outras oportunidades, né? Então, em nome de todo o povo, em nome de todos os nossos servidores da saúde, quero te agradecer muito por esse idealismo, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Tenho certeza, né, que você já fez um trabalho maravilhoso e vai continuar fazendo agora como nossa ginecologista da rede. E aqui tem chegado algumas perguntinhas, doutora Jéssica, né? Então, nós vamos selecionar algumas perguntinhas, né, para que a gente possa responder. Tá na mão aí as perguntinhas ou não? Tá na mão? Então nós vamos selecionar algumas aqui, doutora Jéssica. Vou te apertar muito não, viu? Perfeito. Pode ficar tranquilo. Eu falei para ele um dia que eu participei de um programa de TV, né? Que aí eu combinei com o rapaz tudo. O que você vai perguntar? Vou perguntar isso aqui e tal. E chegou na primeira pergunta e tá com aquela pergunta difícil. Falei, meu Deus do céu, né? Pode ficar tranquilo que nós não vamos te apertar muito não, viu? A Fernanda tá perguntando aqui, ó. Doutora, por que depois que a mulher faz laqueadura, a menstruação fica desregulada? Existe isso mesmo? Sim, infelizmente sim. Muitas das mulheres que realizam a ligadura tubárica têm um aumento da questão do padrão menstrual. E aí justamente é por questão hormonal, né? Porque o ovário continua ali trabalhando normal, mas tem uma interrupção do fluxo, né? Então, nosso corpo é muito inteligente. E aí ele vê que algo não está normal. E é como uma medida mesmo de defesa do nosso organismo. E tem pergunta aqui, viu, doutora Jéssica? Tem mais de 100 perguntas aqui, viu? Infelizmente, nós não vamos dar tempo de dar conta de responder, mas nós vamos ter outras oportunidades. Agradecer muito a participação. Maravilha. Mas essa mulher que fica com a menstruação desregulada, tem tratamento? Sim, no caso, claro. respondendo a Fernanda aqui. Sim, sim. Uhum. E muitas mulheres precisam aí, de controlar realmente esse fluxo, porque fluxo aumentado pode levar a anemia também, né? Deficiência de ferro. A Elisiana está perguntando, é normal sentir muita dor de cabeça, vertigem na pré-menopausa? Sim, porque tem a alteração hormonal, né? Que está relacionada à questão estrogênica, né? E aí nessa paciente a gente precisa avaliar se existem outros fatores, porque a reposição hormonal ela vai ser iniciada já no climatério, quando a paciente está já nesse período pré-menopausa aí, que já está começando a ter esses sintomas, não precisa esperar em si a menopausa para iniciar. A Estela está perguntando, a endometriose só é diagnosticada com ultrassom transvaginal ou pelo abdômen também? Se dá para ter a suspeita? Já fiz um abdômen de total e não deu em nada. Qual que é a melhor forma para diagnosticar? Você já explicou que é complexo, né? Sim, bem complexo. É um estudo amplo que principalmente a gente vai avaliar clinicamente a paciente, né? Mas para exames de imagem, a gente vai usar o ultrassom, mas tem que ser ultrassom com contraste, tá? Não vai adiantar a gente fazer um ultrassom simples, é um ultrassom específico. Entendi. Que infelizmente não são todos profissionais que realizam esse trabalho. Mas padrão ouro para diagnóstico seria a ressonância magnética com contraste também. Isso tá? aquelas Tanto vaginal como de pacientes que colo. já estão sofrendo há muito tempo, difícil o diagnóstico, chega no ponto de fazer ressonância, A ressonância. né? A Yolanda está perguntando, doutora Jéssica, qual o método mais eficaz para atenuar os sintomas da adenomiose? Bem, a adenomiose é também relacionada à questão aí de miomas, mas ele vai estar em locais específicos do nosso útero. E aí a gente vai tratar principalmente a questão inflamatória geral dessa paciente. E aí a gente sempre volta no quesito de estilo de vida, o tanto que é importante os nossos alimentos, né, como tem mudado a alimentação da população. E existe um popular aí, vamos descascar mais e desembalar menos. E isso é totalmente fidedigno, né? A nossa alimentação a alimentação é para ser nutritiva para as nossas células, não conforto food, né? Exatamente. A Poliana e várias outras aqui, tem dezenas aqui. Como conseguir uma consulta com a doutora Jéssica, tá vendo? O pessoal já está interessado, doutora Jéssica. Então, primeiro você vai procurar o PSF, né, o médico do PSF.
se achar que é necessário, vai fazer um encaminhamento para a nossa ginecologista, que hoje nós vamos ampliar muito o atendimento, né, o número de consultas. Inclusive, a doutora Jéssica vai atender no PSF, não é isso, doutora Jéssica? Justamente para a investigação dessas doenças mais complexas, né, e entender a mulher como um todo. Mas no explanar que a gente teve aqui hoje do debate, você já pode aí poder avaliar aí a sua saúde pessoal, né? Como que tá seu ciclo menstrual, suas alterações hormonais, já tem algumas orientações. Mas isso é importante realmente a gente avaliar cada paciente, né? E muito desses temas aí ficou muita coisa pra gente ser abordada ainda. A hora é pouca. Verdade. Nós já temos quase 2 horas aqui, ó. E Paulo queria mais coisa ainda. Queria mais coisa, né, doutor? Nós tivemos que cortar ainda, né? A Suzana tá perguntando, fala um pouquinho sobre os miomas. Bem, mioma é mioma? Hormônio dependente, ele causa aí uma alteração na cavidade uterina, né? E vai acometer o miométrio, como a gente falou lá, das 3 camadas do útero, né? E quando muito grande, ele até altera, né, a normalidade do útero e também é fator de infertilidade. Porque o óvulo não vai conseguir implantar ali, né? A Cleonice, minha comadre, ó, um abraço, Cleonice, um abraço pro Pedro também. Até que idade é necessário fazer o exame preventivo para a mulher? Bem, o preventivo, a gente orienta aí a realização até os 59 anos de idade, mas aí pode estender até 64 anos, porque muitas mulheres gostam de realizar, né? Se sentem mais seguras, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, eu vou preservar o nome, porque às vezes, né, é muita coisa pessoal, né? Doutor, eu tirei meu útero com 27 anos. E isso pode ter prejudicado na minha saúde? Porque a minha saúde, infelizmente, hoje é 0. Sim, infelizmente, as pacientes que realizam histerectomia, na maioria dos casos, nessas pacientes mais jovens, a gente preconiza aí por manter os ovários, justamente para manter a questão hormonal, né? Mas já se comprovou que mesmo retirando apenas o útero e mantendo os ovários, tem aí uma indução mais rápida aí da insuficiência ovariana prematura por questão de irrigação, né? Artérias importantes na irrigação uterina também participa a ovariana. Então, a gente precisa acompanhar essa paciente se ela apresentar sintomas, porque nessas pacientes a gente não vai ter o padrão de menstruação para a gente poder realmente confirmar que essa paciente entrou no climatério e na menopausa em si. Então, a gente vai acompanhar clinicamente e usar aí os exames laboratoriais, que a gente controla FSH e o estradiol em si, que são os hormônios relacionados, né? Interessante, o pessoal tá gostando, ó. A Elisiana já falou aqui, nós respondemos a pergunta dela, pode fazer outro podcast com ela, nota 10. Realmente, foi muito bom mesmo. Vão ter outros, né, doutora Jéssica? É muita coisa. E muitos quesitos que eu tinha ali estudado, assim, avaliado, que seria importante a gente mencionar, não teve como falar. Né? É, verdade. Pessoal, então é isso, né? Quero agradecer muito mesmo a participação de cada um de vocês. Principalmente agradecer mais uma vez a você, doutora Jéssica, por essa disponibilidade. Né? Foi uma aula que nós tivemos aqui hoje, nesse 2º episódio do nosso podcast. Então, agradecer mesmo. Muito obrigado por tudo e vamos continuar fazendo da Saúde Monte Carmelo uma referência para todo o nosso país, que é a nossa intenção, né? Cuidar bem do nosso povo, principalmente as pessoas que mais precisam, né? E vamos ver o sorteio? Já fez ou vai fazer o sorteio? Vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo. Ó, tá vendo? Quem vai levar essa canequinha bonita? As mulheres beneficiadas. E só mulheres, viu, Lucas? Você cuida aí, viu? Homem hoje no podcast vai ficar só assistindo. Aproveitando a organização, eu me proponho aí, me coloco à disposição, né? Tem meu perfil aí pessoal, né, doutora Jéssica Pedrosa, que sempre está acontecendo caixinhas de pergunta por lá, né? E aí, às vezes, a sua pergunta que não foi esclarecida por aqui, estamos disponível por lá também, tá? E a minha intenção de cuidar e atender mulheres é justamente essa, a questão do acolhimento, ouvir e entender as suas queixas pessoais. Ó, então o pessoal da produção tá me ensinando aqui, doutora Jéssica. Nós vamos fazer ao vivo para vocês aqui, ó. Então os nomes estão aqui, tem vários aqui. Então eu vou clicar aqui no meio para saber onde vai parar, é isso? Ó, então vamos lá, já tá rodando, ó, o primeiro, vamos lá. Ó, a primeira que ganhou foi nossa amiga Dayana Thalita. Tá vendo? Que parabéns, maravilha. Dayana, viu? Então tá aqui, ó, Dayana Thalita ganhou a primeira canequinha, né? Vamos lá na segunda?
Então vamos lá, ó, na segunda que vai ganhar. Elizabeth, parabéns, ó, ganhou a segunda canequinha da noite, tá vendo, ó? Pessoal, então é isso, né? Quero agradecer muito mais uma vez a participação. Depois a nossa produção aqui da Mindset vai fazer os cortes, doutora Jéssica, para que a população possa ter acesso a essa aula que nós tivemos aqui. Pessoal, ó, podcast Cuidando de Você. Essa é a nossa intenção, cada vez mais é cuidar de você, nosso povo querido de Monte Carmelo e toda a nossa região. Só para falar, a doutora Jéssica de Iraí de Minas, viu? Nossa cidade aqui, Cormã, né? Mandar um abraço pro nosso prefeito lá, Cleitinho, que a doutora Jéssica também trabalha lá, faz um trabalho maravilhoso também lá. Um abraço a todos, que Deus abençoe e vamos em frente com esse modelo de saúde, em breve o 3º podcast. Um abraço a todos. Boa noite a todos.